Oi, Sara. Então, estamos aqui Uhum. para dar um curso hoje sobre o Nester, né? Vou contar para você, para quem estiver ouvindo a gente também, sobre essa ferramenta. E queria mostrar, então, aqui a página do Nester, né? Que é Nester, se escreve assim, N-E-S-T-R, é um nome meio estranho para português, mas significa... Ele vem da palavra ninho, né? Em inglês, que é nest. E porque no Nester você pode fazer sempre uma coisa dentro da outra. A gente chama de aninhado, né? Você pode ir criando dentro de um projeto, você pode criar um subprojeto, aí uma subtarefa, dentro da tarefa você pode criar outra. Então dá para sempre Uhum. colocar uma coisa dentro da outra, né? E isso é muito legal para organizar as coisas e também organizar o trabalho, né? Então o Nester é feito para isso, para a gente organizar o trabalho distribuído, descentralizado aí na internet entre várias pessoas. Você, então ele tem basicamente três funções assim. Uma é organizar os acordos de trabalho, tipo a estrutura organizacional, né, dos papéis, dos círculos, Uhum. e também tem a parte de organização do trabalho em si, que é os projetos, as tarefas, o que cada um está fazendo, para você ter visibilidade e transparência do que está sendo feito, né? E, por fim, a outra parte legal do Nestor é a organização das reuniões, porque o Nestor ele trabalha com esse princípio da holacracia, né? Que é essa ideia de você ter autogestão. Então, para organizações que não precisam ter um chefe, né? Uhum. E aí, para isso, ele tem uma estrutura de reunião, para você poder fazer reuniões de trabalho mais eficientes dentro do Nestor. Então, essas são as principais funções aí. Aqui a página está em inglês ainda, mas ó, tem até pessoas falando português aqui já, que gostam do Nestor, né? Mas então, quando você entra no Nestor, você vai ver essa página aqui. Se o seu não tiver em português, você pode clicar no seu perfil aqui, meu perfil, aí conta, idioma, colocar português, tá? Ele vai trocar para português. Então, como é que funciona, né? Aqui é um Nestor vazio. Então, a primeira coisa que eu preciso para começar a trabalhar no Nestor é criar um espaço de trabalho. No caso da simbiose, a gente já tem um, né? Então não precisa criar. Mas se você quiser criar um para você, você também pode, tá? Então, um espaço de trabalho, no caso aqui pode ser uma empresa, uma companhia, né? E a gente está usando auto-organização geral ou holacracia. Então, vamos colocar, por exemplo, holacracia aqui. E aí é uma organização orientada ao propósito, não é uma comunidade de pessoas, né? Aí aqui a gente pode colocar o propósito da organização. Estar com Nestor. Opa, esse aqui é o nome, propósito aqui. E o nome pode ser Tester. Uhum. E aí a gente cria o workspace, algumas palavrinhas ainda estão em inglês, mas tudo bem. E aí, essa daqui é a página inicial. Então, tem umas coisas que acontecem aqui quando você cria um workspace. Primeiro que tem essas bolinhas aqui embaixo, que tem os papéis e círculos, né? Ele cria os nomes dos papéis iniciais em inglês. Então, dá para a gente mudar isso daí também. Mas, então, o Nestor, ele funciona com essas abas aqui, né? Que tem aqui, que dá para a gente navegar, a gente vai entender o que tem cada uma. Isso dentro do seu espaço de trabalho. Então, a primeira coisa que dá para a gente ver é sobre a parte de governança, que são justamente esses papéis e círculos, tá? Então, o Nestor, ele ajuda a gente a ter clareza sobre a estrutura do trabalho, né? Então, quem que está fazendo o que você pode esperar das pessoas, né? Então, aqui tem os papéis iniciais, que a gente traduz aqui o Circle Lead para elo externo, o secretário para secretário, e aqui facilitador, e aqui elo interno, tá? E aí, a gente pode adicionar novos papéis. Então, no início, o Nestor ele é bem flexível para deixar as pessoas fazerem o que quiserem, sem ter muita restrição. Então, um workspace novo, qualquer pessoa que faça parte do workspace pode chegar aqui e clicar para adicionar um papel. Então, eu vou adicionar um papel aqui, por exemplo, chamado marketing.
tá? Aí eu clico para criar e ele criou o papel. Quando você cria o papel, você, em geral, o papel vai ter um propósito e uma quantidade de responsabilidades. E pode ou não ter domínios aqui, políticas, tá? Que são os artefatos no O2, né? Então, eu vou colocar aqui um propósito. Então, por exemplo, nossa organização conhecida por todo o Brasil. Tá? Então, o propósito sempre fica nessa barrinha azul aqui. Uhum. E aí, responsabilidades. Postar nas redes sociais. Pode ter uma que sei lá, responder questões dos usuários nas redes e, sei lá, organizar campanhas de marketing. Pronto, essas três. Então, o papel ele serve para isso, né? Ele é para organizar as expectativas em relação ao que as pessoas vão fazer na organização. Então, quando a gente cria um papel, a gente pode atribuir pessoas aqui, né? Então, eu até vou fazer o seguinte, eu vou convidar você aqui também, Sara, daí a gente vai poder ver para testar mais legal. Então, qual que é seu e-mail mesmo aqui? S, Padoim, Padoim com arroba. N. Não, é com N mesmo. Com N, tá. Arroba É simbiose. 30. Opa, 30. Ah, tá. Esse é o da simbiose, né? Não, pode ser Então o é outro, Sara. pode ser pessoal também, Esse se você seria o quiser. outro. Esse é o pessoal. Aham. Sara. Ponto. Padoim. Arroba Uhum. simbiose.com. Tá. Então, eu vou te clicar o convite. A outra opção, se eu não soubesse ou quiser convidar várias pessoas de uma vez, eu posso copiar esse link aqui, mandar para as pessoas e todo mundo que clicar no link consegue entrar no Workspace, tá? Tudo bem. Então, você deve ter recebido um convite aí. Chegou para você? Deixa eu dar uma olhada. O legal é que mesmo sem você entrar ainda no Nestor, eu já posso colocar você nos papéis aqui. Então, eu posso chegar aqui e falar, não, a Sara, na minha organização, vai estar no papel de marketing. Então, eu vou vir aqui, atribuir. Então, tanto eu posso clicar no papel e daí clicar aqui no atribuir usuários, nesse maisinho, Uhum. quanto eu posso clicar aqui na governança, no 3 pontinhos aqui também, que é atribuir ou desatribuir. Vamos fazer por dentro do papel. Então, aí eu vou colocar aqui a Sara. Eu começo a digitar Sara, pá, salvar. E aí a Sara vai estar dentro desse papel. Se tiver várias pessoas no mesmo papel, dá para a gente colocar a área de foco também, né? Por exemplo, a Sara poderia ser marketing digital. E aí uma outra pessoa poderia ser marketing... se bem que aqui já está focando em redes sociais, né? Então todo mundo seria digital. Então, de repente, a Sara poderia ser LinkedIn e a outra pessoa poderia ser Instagram, entendeu? Porque é importante o Seria seguinte, como um artefato de o foco de cada pessoa ou não? então, não, o foco, ele é basicamente uma indicação em que área de atuação eu estou dentro daquele papel. Por quê? O papel aqui é marketing, né? Nossa organização é conhecida Uhum. por todo o Brasil. Então, se eu e você estamos... Instagram. Se eu e você estamos no papel, eu e você temos o mesmo propósito nesse papel. A gente quer que a organização seja conhecida por todo o Brasil. E as Uhum. responsabilidades também são iguais, são dos três. As três responsabilidades são de nós dois. Só que eu foco no Instagram e você foca no LinkedIn, entendeu? As mesmas Então, responsabilidades, no a caso. gente tem as mesmas responsabilidades, o mesmo propósito, só que uma área de foco, que a gente faz as mesmas coisas, só que eu cuido do Instagram e você cuida do LinkedIn, por exemplo, entendeu? Entendi.
O domínio e política que a gente chama no O2 de artefato, poderia ter aqui também. Então, poderia ter as senhas. Eu vou colocar um novo aqui. Então, por exemplo, senhas das redes sociais. Então, com esse artefato, só o marketing é que tem as senhas das redes sociais, Uhum. tá? Então, o artefato é alguma coisa que só quem está no papel pode fazer. Se outra pessoa quiser mexer nas redes sociais ou quiser a senha das redes sociais, tem que pedir para o marketing, entendeu? Então, isso daí que é a definição básica de um papel no Nester, tá? Uhum. Agora, a outra coisa que dá para a gente fazer é criar subcírculos. Então, se tiver um subcírculo, por exemplo, de, sei lá, desenvolvimento, aí eu vou criar aqui, desenvolvimento. E aí o círculo vai aparecer como uma bolinha dentro da bolinha do tester aqui, que é a organização, tá? E aí ele já nasce com os 4 papéis fundamentais, só que por acaso aqui ele já nasce com eles em inglês, tá? Você tem que, por enquanto, tem que renomear. O externo, secretária, facilitador e elo interno. Tá? E aí a gente pode também, dentro do círculo de desenvolvimento, pode criar um outro papel. Então, posso criar um papel aqui, desenvolvedor. E aí, a responsabilidade, criar código, testar código, e assim por diante, né? Então, a mesma Uhum. coisa. Aqui é, por exemplo, produto transformado em software com a máxima qualidade, alguma coisa assim, né? Aí poderia até me atribuir também. Então, você pode clicar no nome da pessoa, ou se for para mim mesmo, eu ponho atribuir para mim aqui. Então, é interessante, ó. Quando você está atribuído num papel, fica essa bordinha rosa no papel, para você conseguir identificar rápido quais são os papéis que te interessam aqui no desenho. Aliás, para esse desenho, é legal que dá para a gente clicar nessa setinha aqui e ampliar. Aí fica muito mais fácil de navegar e de ver as coisas aqui, né? O círculo atual, aparecem os papéis com nome. Se eu entrar aqui, vai aparecer aqui o nome dos papéis. E desenvolvimento não aparece, aí eu preciso clicar para poder ver, né? Então, é um jeito de navegar rápido também pelos papéis da organização, tá? Alguma dúvida por enquanto, Sara, de papéis e círculos? Não, por enquanto não. Legal. Então, a gente falou aqui um pouco sobre a governança, né? Que é essa aba de governança. A outra aba bem importante do Nester é a aba de trabalho, que não adianta a gente só ter uma governança linda, mas ninguém está fazendo nada, né? Então, Uhum. o importante é você ter um lugar único para você ver o que cada um está fazendo, né? E o Nester traz para você essa aba de trabalho para isso. Então, você tem projetos, tarefas, métricas e checklists, né? Então, aqui no círculo geral, por exemplo, a gente poderia ter um projeto que o marketing está fazendo, que poderia ser o novo site. Aí eu posso colocar arroba e a pessoa, né? Então, Júlio Olon. Então, só que se eu só colocar a pessoa assim, ele vai ficar... Aí, perfeito. Ficou aqui, marketing, Júlio Olon, novo site, tá? É um projeto, está em andamento. Se eu quiser terminar o projeto, eu pego ele e puxo aqui para o feito. Aí ele vai sumir, porque eu estou filtrando aqui, isso é importante. O filtro, ele oculta os itens concluídos, então eu preciso desmarcar, aí eu vou ver que o item está aqui concluído, tá? Aí eu posso Uhum. puxar de volta para o em andamento, tá? Então,
Só que o projeto, normalmente, ele é um projeto, alguma coisa que envolve vários passos, né? Como é que a gente coloca esses passos? Eu tenho que clicar aqui no projeto, e a gente coloca uma descrição também, né? Em geral, assim, tipo, o que que é um novo site pronto? Então, temos um novo site publicado e acessível, alguma coisa assim, e com, sei lá, alguma coisa assim. Essa é a descrição, tá? E aí tem Uhum. tarefas. Então, poderia ter uma subtarefa que seria aprovar o logo, criar o conteúdo da home, da página principal, e criar formulário de contato, tá? Inclusive, essas tarefas podem ser reorganizadas. Se você quiser dizer que o logo vem primeiro, depois Uhum. o conteúdo, você pode reorganizar. E você pode criar subtarefas também. Então, digamos que para aprovar o logo, eu preciso solicitar o logo para a empresa de design. É uma empresa terceirizada que faz o design, tá? Então, eu vou solicitar e depois de solicitar, eu vou validar, escolher o melhor logo, alguma coisa assim. Aí, depois que eu terminar isso daqui, aí eu vou aprovar o logo com aprovar o logo com o elo externo, uma coisa assim, tá? Então, você pode criar infinitamente. Se você quiser detalhar mais ainda, você pode clicar nesse íconezinho aqui e criar subtarefas. Por isso que o Uhum. Nestor é legal, porque você vai fazer esses alinhamentos infinitos, se você quiser, né? Não precisa ter restrição aqui. Mas o nível que tiver bom para você poder entender o que precisa fazer, já está bom, né? Uhum. Então, de repente, só o primeiro nível aqui já explica bem. Sim. Tá? Então, aí, conforme o projeto for avançando, você vai ticando essas coisas. Então, digamos, já fizemos o conteúdo da página principal. Pá, clica aqui, marcou. Inclusive, Uhum. você pode atribuir isso para outra pessoa, né? Então, digamos que esse formulário de contato, quem vai fazer é a Sara. Aí eu posso fazer esse arroba aqui, Sara. E aí, se eu puser aqui também, eu posso tirar o arroba, eu tiro eu e deixo só a Sara. Então, aqui eu sei que quem vai fazer essa tarefa especificamente é a Sara, tá? Ah, entendi. Entendeu? E também sempre dá para você colocar comentários aqui. Esses comentários são legais para você dar um status, né? Então, por exemplo, assim, essa semana marcamos a reunião com a empresa de design, que é dessa primeira tarefa aqui. Então, eu coloco aqui esse comentário e eles vão ficando aqui. E Uhum. alguma pessoa pode vir aqui e pode responder a esse comentário, tá vendo aqui? Ou colocar um joinha, né? Uhum. E tudo que a gente for colocando de comentários é legal porque isso fica visível lá no círculo, né? Se eu vier aqui nesse feed, eu consigo ver os comentários de tudo que aconteceu no círculo. Então, essa semana marcamos uma reunião. Isso daqui aconteceu dentro do marketing novo site, tá vendo? Então, você consegue ver e consegue responder, fala assim, legal, e quando que ficou a reunião marcada, entendeu? X. Daí dá para Uhum. comentar as coisas por aqui. No caso da simbiose, como a gente usa o Discord, não necessariamente a gente precisa ficar comentando por aqui, dá para falar no Discord, né? Mas Tá. também tem um bot de integração, que eu já falei até para você, né, Sara, que tem, Já que sim. dá para a gente receber essas mensagens no Discord também. Então, mas eu não vou falar muito sobre isso aqui no curso, para não confundir. Mas aí, para vocês saberem que tem. Que mais? Então, a gente falou aqui dos projetos, né? Uhum. E tem as tarefas também. A tarefa é uma coisa direta, assim, tipo, ligar para o fulano de tal. Então, digamos que aqui a gente quer uma tarefa por marketing, que é ligar para a empresa, ou, tipo, marcar reunião com uma empresa de design. E aí, essa tarefa, ela fica aqui, eu posso clicar e marcar.
Então, quando não é um projeto que precisa ter um status, precisa ter uma checagem, tem vários passos para completar e tal, quando é uma coisa simples, direta, assim, a gente não precisa criar um projeto, a gente pode criar só uma tarefa, tá? Sim. Então, essa é a diferença. Métricas e checklists são itens que a gente pode criar para a gente ficar de tempos em tempos olhando para isso, né? Isso aqui vai fazer sentido nas reuniões, eu vou falar daqui a pouco. Então, a métrica é um número que você quer rastrear. Então, pode ser, por exemplo, um número para o marketing, que poderia ser a quantidade de seguidores no Instagram. Hoje está difícil. Instagram. Tá? E aí eu vou colocar julho. Então, quando eu falo que é o julho, quer dizer que é o julho que vai estar trazendo valores para essa métrica. Aí eu posso colocar aqui a URL do Instagram, por exemplo, sei lá. Posso colocar algum link que mostre essa métrica, né? Em geral, a gente pode colocar uma planilha, que aí a planilha vai guardando as várias versões da métrica, né? O Nester ainda não armazena o valor da métrica, ele só guarda a URL, né? Tá? E o checklist é uma coisa que a gente precisa fazer semanalmente. Por exemplo, digamos que o marketing precisa postar um conteúdo toda semana no Instagram. Então, a gente pode criar um checklist para o marketing com a Sara, que é postar pelo menos um post no Instagram, no LinkedIn, que você está com o LinkedIn, né? Isso. E aí eu coloquei aqui frequência semanal, tá? Então, esse item fica aqui como um acordo que toda semana a gente vai perguntar, Sara, você postou pelo menos um item no LinkedIn essa semana? Você vai dizer sim ou não, entendeu? Entendi. E a métrica é mesmo parecido. Também é semanal, vou chegar para o Júlio. Júlio, qual a quantidade de seguidores no Instagram? Eu vou falar, hoje a gente está com 320, tá? Semana passada foi 310, legal, então subiu 10. Então, são informações importantes para a gente poder fazer o trabalho, né? Tá? E isso daqui vai ficar mais claro quando eu falar das reuniões, que vai ser agora. Alguma dúvida sobre a parte de trabalho, Sara? Não, por enquanto não. Legal. Então, a próxima coisa para a gente falar é dessa aba de reuniões, que é onde a gente vai ter as reuniões de círculo e reuniões de governança. A reunião de círculo é a mais básica que acontece, que é onde todas as pessoas que estão no círculo, em algum papel, vão se reunir, em geral, uma vez por semana, mas pode ser outras frequências, para processar as tensões, né? Para processar assuntos, coisas que as pessoas precisam trazer. Então, quando eu inicio uma reunião aqui, o Nester já vai ajudar você a acompanhar a reunião inteirinha dentro do Nester. Então, ele traz, inclusive, aqui uns lembretes para o facilitador, para ele poder fazer o passo a passo aqui da reunião, né? Um pouco de lentidão aqui. O que aconteceu? Então, começa com o check-in, a reunião, porque a reunião dentro da Holacracia e do O2, ela tem uma estrutura muito formal, né? Que é bom você preservar para poder garantir que a reunião vai atender o seu propósito, que é dar clareza e alinhamento entre as pessoas que estão no círculo. Então, no caso aqui, hoje estou eu e a Sara. Então, a gente começa com uma rodada de check-in, que é para cada participante falar sobre as distrações que tem e tal, e falar, olha, hoje eu tive um problema no trânsito, bati o carro, estou bem nervoso, então, eu estou chegando aqui cansado, ou então, não, hoje eu estou super feliz, animado, estou empolgado para a reunião de hoje e tal. Então, é o momento de trazer o que a gente está sentindo para a gente poder se tornar mais presente na reunião, tá? Se algum usuário não estiver na reunião, eu posso clicar para marcar que a pessoa faltou. Tá? Então, digamos que a Sara não veio, eu marco aqui, ela não está na reunião. Tá? Então, aqui é um check-in. Aí a gente vai processar os checklists. Então, aí eu vou perguntar, Sara, você postou pelo menos um post no LinkedIn essa semana? E aí a Sara vai dizer sim ou não. E aí, para cada um dos itens que tiver aqui, a gente vai perguntar para a pessoa, né?
Depois, métricas. Eu vou perguntar, Júlio, quantidade de seguidores no Instagram, qual é? Aí eu vou falar, 320. Tá, beleza. Então, a gente vai passar pelas métricas. Essa parte de checklists e métricas é super importante para as pessoas poderem ter tensões, né? Então, se você vê, por exemplo, que a quantidade de seguidores caiu muito, de repente, isso daí você pode falar, tem uma tensão. Então, pode dizer quantidade de seguidores. Vou dizer que seja uma tensão minha, tá? Eu coloco aqui. E essa agenda, a gente pode colocar coisas a qualquer momento aqui. Todos os itens da agenda têm um dono, que é a pessoa que está propondo isso. Você nunca coloca um item na agenda sem nenhum dono, porque dentro das boas práticas aí do A2, da Lacracia, toda atenção tem um dono. E normalmente é só um, tá? Se duas pessoas têm a mesma atenção, a gente coloca duas vezes. Então, digamos que a Sara também tem uma atenção com isso. Sim. Então, QTD de seguidores. E a da Sara. Então, a gente vai ter duas vezes o mesmo item. Um é do Júlio, por quê? Porque pode ser que o que eu queira dizer seja totalmente diferente do que a Sara quer dizer. O que eu quero com essa atenção é dizer que eu estou ok, ou então, por exemplo, que acho que para a gente poder melhorar a quantidade de seguidores precisa de um projeto novo, não, 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 não. E a Sara não, ela pode falar assim, não, acho que a quantidade de seguidores baixou, mas é porque teve um evento semana passada e muitas pessoas saíram, sei lá, entendeu? O que ela vai falar pode ser muito diferente do que eu vou falar. Então, a atenção não é do grupo, é sempre de alguém. Por isso que tem aqui o rosto da pessoa. E aí tem aquele recurso que eu já mostrei no Nestor, que é o arroba, né? Você pode colocar o arroba aqui e escolher a pessoa e já marcar quem é que está com atenção. Então, esse recurso é bem legal, tá? Sobre as métricas, as métricas são sempre quantitativas? Sim, as métricas sempre tem que ser um número, sempre Sempre o número. quantitativas. Se for qualitativo, em geral, é mais checklist, né? Tipo, fez tal coisa, sim ou não? Tal coisa melhorou, sim ou não? Entendeu? Não sei, daria para Entendi. colocar os qualitativos aqui, mas no checklist, tá? Mas aqui, em geral, são números. E esses números ajudam a gente a ter uma visão mais clara sobre o que está acontecendo na organização, tá? E aí, depois das métricas checklists, a revisão de projetos. Então, aí o facilitador da reunião aqui vai passar projeto a projeto de cada papel, né? Dá para fazer de dois jeitos, tá? O que eu gosto é esse papel a papel, que eu acho que fica mais fácil. Mas quando são poucas pessoas, a gente pode também mudar para a visão de pessoas. Então, projetos do Júlio, como é que tá? Novo site, o marketing. Andou, tal coisa? Não, não, não. Aí eu poderia ver projetos da Sara, estariam aqui, entendeu? Entendi. Então dá para escolher projetos do papel ou projetos da pessoa, dá para alternar aqui, tá? Eu acho mais fácil para círculos médios, grandes, usar projetos por papel. Então, elo externo, o que você está fazendo? Tal, tal, tal. Desenvolvimento. E aqui fica bom de ver também que o papel não está fazendo nada, né? Você vai, o círculo de desenvolvimento não está fazendo nada, é isso? Então, aí você já vai ter uma atenção. Põe aí uma atenção para mim. Projeto para o desenvolvimento. Então, posso colocar aqui. E aí, quando chegar na minha vez, eu vou processar as tensões. Então, nessa parte de revisão de checklists, métricas e projetos, as pessoas, normalmente, a gente tenta não processar tensão. A gente só marca se tiver uma tensão, mas não fala sobre elas. Aqui é só para dar um overview do que está acontecendo. Então, aqui eu falo o número, aqui eu respondo sim ou não, aqui eu falo o número, e aqui eu dou uma geral no projeto. Então, eu posso falar assim, novo site, está comigo. Júlio, como é que está esse projeto? Aí eu falo, andou essa semana, a gente tem já uma reunião marcada com a equipe que faz o logo, mas ainda está, vou te dizer que está uns 30% do projeto, falta bastante ainda. Tá, beleza, esse é o status. É um status rápido. Aí, digamos que alguma pessoa na reunião, digamos que a Sara falou assim, mas esse logo aí, você vai avaliar como? Aí eu falo, opa, peraí, você está fazendo uma pergunta, então isso é uma atenção. Então, eu vou anotar aqui para você, Sara. A avaliação do logo.
E a gente não vai ficar perdendo muito tempo, a não ser que seja uma pergunta rápida, entendeu? Tipo, você pergunta, como é que você vai avaliar o logo? Fala, não, eu vou avaliar com elo externo depois que estiver pronto e tal. Ah, beleza. Mas se for começar uma discussão, não, acho que não é uma boa avaliar com elo externo, não, tem que ser todo mundo. Aí é uma atenção. Aí eu falo, tá, então cadastra uma atenção aqui, que aí depois a gente vai falar sobre isso. Nessa hora é só um status rápido dos projetos, entendeu? E aí, revisão de tensões. Aí, depois que a gente terminou essa revisão aqui, a gente vem para as tensões em si, que são esses itens aqui da agenda, né? Então, aí o facilitador vai pegar um por um e vai perguntar o que que você precisa. Então, quantidade de seguidores. Quem está aqui é o Júlio. Então, eu vou falar, Júlio, o que que você precisa? E aí, aqui está uma ajuda para o facilitador, né? Então, na atenção, quantidade de seguidores, o que que você precisa, Júlio? Aí eu vou falar, bom, eu percebi que a quantidade de seguidores está baixando, então isso está me preocupando. Acho que a gente podia fazer uma campanha essa semana para, sei lá, para chamar mais atenção para o Instagram. Então, eu quero, em vez de fazer um post essa semana, eu quero fazer 3 e eu quero fazer um story. Tá, então eu estou escutando que você precisa de um projeto para o marketing, que por acaso é você mesmo, né, Júlio? Que está nesse papel. Eu vou falar, é mesmo, tá. Então eu vou colocar aqui, campanha de posts no Instagram, realizada, tá? E aí eu falo assim, Júlio, criando esse projeto aqui, atendo a sua atenção? Aí eu vou falar, atende, legal, tá. Então eu criei aqui o projeto. E aí eu vou marcar que a atenção está resolvida aqui. Pum. Né? Aí eu chego assim, Sara, quantidade de seguidores, o que que você precisa? A Sara pode precisar de uma outra coisa totalmente diferente, ou ela pode chegar e falar assim, não, com isso aí, essa campanha que o Júlio pôs, já resolve a minha atenção, então eu não preciso falar nada mais, aí eu só marco aqui. Mas digamos que você precisa de alguma coisa, Sara, sei lá, relativo ao LinkedIn, alguma coisa assim, você poderia pedir também aqui, entendeu? E aí pode ser um projeto, pode ser uma ação individual, que é uma tarefa, que fez, acabou. Tipo, você pode pedir assim, eu quero uma ação aqui, então, pro elo externo, marcar uma reunião sobre mídias sociais. Eu escrevi sem acento aqui. Tá? Aí você pergunta, elo externo, tudo bem marcar essa reunião para você? Aí ele pode dizer, tudo bem. Então, aí eu clico aqui. Isso aqui é uma tarefa, não é um projeto. Essa caixinha azul é um projeto, isso aqui é só uma tarefa. Essa tarefa vai aparecer só para o elo externo, ele que vai fazer isso no tempo dele depois, entendeu? É diferente do projeto. Que o projeto vai aparecer aqui na reunião, na próxima reunião, vai aparecer aqui esse projeto de campanha de posts do Instagram realizada. Aí eu vou poder perguntar, Júlio, a campanha de post está realizada? Aí sim ou não. Então aí a gente vai poder rastrear. As ações a gente não rastreia na reunião, elas são individuais das pessoas, tá? Então, se ele marcou a reunião ou não, aí fica com elo interno. Marquei elo interno? Deixa eu colocar para o elo externo. O elo externo que vai marcar. Aí eu te pergunto, Sara, está atendida? Sim ou não? Aí se falar sim, aí eu vou. E a gente faz isso para todas as tensões, tá? Aqui eu preciso não sei o quê, aqui não sei o quê, tal. Todo mundo foi atendido, reunião acabou. Alguém mais tem alguma tensão? Não, não tem. Então acabou a reunião. E aí a gente fecha a reunião, vai aqui na reflexão e encerra a reunião. Então aqui é o momento da gente falar como é que foi, o que você achou da reunião e tal. E aí encerra a reunião. Quando encerra a reunião, tem um formuláriozinho aqui que todo mundo que participou pode votar se teve chance de ser ouvido nessa reunião, Legal. se você estava engajado, quão engajado você estava, o que você achou da eficácia, e aí vai marcando aqui. E aí clica para enviar um formulário. Se você participou da reunião e não votou nisso daqui, é só você clicar no círculo, tester, reuniões,
a reunião aqui acabou, ela já fica aqui. Você pode clicar nela e aí o formuláriozinho vai estar aqui para você votar. Então, você pode Que votar legal. também, Sara, se você quiser, tá? E aqui Uhum. dá para a gente ver os itens que foram processados. Então, por exemplo, quantidade de seguidores, o que o Júlio queria? Ah, ele pediu uma nova campanha de posts no Instagram, tá? E é legal que aí esse item aqui já foi criado, né? A gente pode ir lá no marketing aqui e ver que o projeto já foi criado. Aqui em trabalho. Ó, campanha de posts no Instagram realizada. E o mais legal é que eu posso, quando eu clico no projeto, eu vejo que ele foi criado com base nessa atenção aqui, quantidade de seguidores, que é a atenção que originou esse projeto. Se eu clicar Uhum. nela, eu vou ver que foi na reunião do dia 12 de setembro que a gente fez que essa atenção surgiu. E aí, como base nessa atenção, surgiu esse projeto. Então, tem um histórico aqui para você acompanhar de onde vieram os projetos, né? Que legal. Se o projeto foi criado direto aqui pela área de trabalho, ele não vai ter atenção relacionada. Tipo, esse novo site aqui não tem atenção relacionada. Mas o marketing tem. Quer dizer, desculpa, o campanha de posts tem. Tá vendo? Uhum. Então, sobre reuniões, nessa versão curta, o que eu queria falar era isso. Tem uma outra coisa que dá para fazer de reunião, que é a reunião de governança. Uhum. Mas aí eu queria te perguntar se tem alguma dúvida por enquanto, Sara, sobre a reunião de círculo. Não, por enquanto não. Tá bem explicado. Deu para entender bem. Tá. Então, a reunião de governança, dentro do O2, é o que a gente chama de modo adaptar. Na Uhum. holacracia, chama reunião de governança. Que Uhum. na holacracia, eles fazem uma reunião especial só para fazer o modo adaptar. No caso do Certo. O2, a gente faz em qualquer reunião que precisar, né? Então, no futuro, o Nester vai ter um tipo de reunião só, e a reunião de círculo vai permitir você fazer a adaptação também. Mas, por enquanto, tem que ser uma reunião separada. Então, Ah, digamos sim. que você está numa reunião de círculo, e aí alguém pediu para alterar um papel, por exemplo, ou criar um papel, ou mudar a estrutura da organização, né? Porque essas tensões operacionais de criar um projeto, criar uma tarefa, fazer um pedido para alguém, isso daí ela usa a estrutura organizacional. Mas e quando você precisa mudar a estrutura organizacional? Criar um papel novo, mudar um papel, como é que faz? Aí, para isso que serve a reunião de governança. Então, eu vou iniciar uma aqui. Aí, a reunião de governança, os itens da agenda, bom, ela também tem aqui um check-in, essa parte de preocupações administrativas, construção da agenda, e aqui o processo da agenda em si, Uhum. tá? Mas o que a gente precisa saber daqui é mais nessa parte de agenda mesmo, de falar o que vocês precisam. Então, digamos que a Sara quer criar um novo papel, então eu vou colocar aqui, novo papel, Sara. Ou melhor, digamos que a Sara quer mudar o papel de marketing. Não, aí eu vou colocar uma para mim. Mudar marketing. Tá? Então, essas são as tensões. Aí, também dá para fazer votações aqui, tá? Votação de secretário, facilitador e ela interno. Por exemplo, digamos que eu queira fazer uma votação de secretário. Tá? Eu vou colocar aqui. Aí a gente vai processar a agenda. Então, Sara, novo papel, o que você precisa? Então, digamos que você quer criar um novo papel. O papel vai se chamar, por exemplo, não sei se tem algum nome aí, alguma ideia de papel, nossa organização de teste, sabe? Ah, pode ser administrador? Pode ser. É um nome bem ruim, porque administrador é É, um negócio que lembra um pouco a gestão tradicional, né? é Mas verdade. poderia ser organizador, Uhum. né? Que é o papel que você tem na simbiose. Então, Pode ser. organizador. E aí o propósito é manter, sei lá, manter não, a gente costuma, então, informações acessíveis e organizadas, tá? Estou criando aqui, mas se você quiser dar uma outra sugestão, manda bala. Uma responsabilidade para o papel, pode falar. Uma responsabilidade? É, Manter organizados os documentos? manter os documentos
do Drive organizados, por exemplo. E aí, digamos que pode ter um domínio, que no caso aqui é um artefato, né? Então, por exemplo, poderia ser a pasta do Google Drive. E aí, sei lá, o admin do Google Drive, né? Que seria se alguém precisar convidar novas pessoas ou fazer administração lá no Google Drive, precisa pedir para o organizador, tá? Então, esse é o papel. Aí a gente faz aquela checagem de objeções do O2, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque senão a gente vai demorar muito. Mas, basicamente, a proposta da Sara é criar esse papel. Aí a gente checa com as pessoas que estão na reunião, se tem alguma objeção. Se não tiver objeção, a gente clica aqui em Accept Proposal. E aí esse papel é criado. A gente vai ver que ele já foi criado aqui, organizador, no círculo, tá? Aí, se tiver uma necessidade de mudar, alterar um papel existente, que é agora essa minha aqui, eu vou mudar o papel, por exemplo, de marketing, para incluir uma nova responsabilidade que seria, por exemplo, conduzir eventos presenciais. E não era uma responsabilidade do marketing, agora eu quero que seja. Aí eu coloco aqui. E aí a gente checa também objeções. Se ninguém tiver objeção, aí eu clico em aceitar. A proposta está aprovada. Se a gente for olhar o marketing aqui, já vai estar alterado, tá? E a parte de eleição, ela também pode ser conduzida aqui. A gente clica aqui em fazer eleição. Aí o papel para eleição, secretário. E aí a gente faz algum processo de eleição. Em geral, a gente faz uma eleição pelo Zoom para ver quem são as pessoas que são mais indicadas. Então, digamos que a pessoa eleita foi a Sara. Aí eu ponho aqui. E aí eu ponho quantos meses aí a Sara vai ficar nesse papel, se vai ser meses, se vai ser semanas, sei lá. Digamos que seja até dia 10 de outubro. Aí eu ponho aqui. E aí, dia 10 de outubro, a gente tem um convite para rever isso, tá? E aí, se eu der OK, a Sara já vai estar atribuída ao papel de secretário, se a gente olhar. Opa, é o secretário aqui de fora. Ó, tá a Sara aqui já no papel de secretário. Inclusive, se a gente olhar aqui na governança, a gente vai ver que a Sara está aqui até o dia 10/10, tá vendo? Tá? Então, isso aqui é o modo de eleição para dentro da reunião. Então, se eu for aqui na reunião... sempre tem esse atalho aqui. Quando você faz parte do círculo e está rolando uma reunião do seu círculo, se você entrar no Nester, sempre vai ter essa barrinha azul para você entrar na reunião. Tá? Legal. Então, aqui também, terminou processar a agenda. Aqui tem uma ajuda também para o facilitador, para ele saber como é que faz, né? Porque é um processo meio dificinho, essa parte de reuniões de governança, né? A objeção e tal, a integração das objeções, tá? Quem for facilitador, eu recomendo dar uma lida pelo menos uma vez nesses textos aqui, tá? E encerramento, encerra a reunião. Aí também tem o formuláriozinho. Enviar. Aí você tem sempre o histórico da reunião. Então, novo papel, adicionamos aqui um papel organizador com essa responsabilidade e esse domínio aqui. Mudar o marketing, mudou o papel marketing, adicionou esse item aqui e foi feita uma eleição de secretário. Tá? Então, isso é a reunião de governança. É E mais complicadinha, né? ela é um pouco mais chatinha, sim, mais complicadinha, mas ela também não é sempre que é usado, né? A gente vê que 90% do tempo só a reunião do círculo já é suficiente. Então, se você é facilitador, facilitadora, iniciou uma reunião do círculo e alguém pediu para fazer uma mudança de papel, o que eu recomendo, né? Você vai lá e inicia uma reunião de governança na mesma hora. Então, fica tendo a reunião de círculo e reunião de governança ao mesmo tempo. E aí você entra na reunião de governança e adiciona uma proposta lá para mudar algum papel, etc. Tá? E outra coisa sobre reuniões, que é legal, é essa parte de tensões preparadas. Então, digamos que você tem uma tensão que você quer levar para a reunião.
Então, por exemplo, eu quero pedir um projeto para a Sara. Então, a Sara no marketing, eu quero novo projeto marketing, tá? Eu clico aqui. E aí eu preciso clicar na tensão para dizer se ela é uma tensão de círculo ou de governança. Se for de governança, para mudar papel. Se for aqui, não. Então, eu vou clicar na reunião de círculo. E aí eu posso até descrever a tensão aqui, se eu quiser, colocar anexos. Dá para me preparar para levar a atenção com mais clareza na reunião, né? Então, eu posso preencher tudo isso daqui. E aí, quando eu tiver uma reunião, olha que legal que vai acontecer. Se eu iniciar uma outra reunião de círculo, aquela tensão preparada vai estar aqui, tensões preparadas. Então, todo mundo que preparar tensões para a reunião vai estar aqui. Aí o facilitador pode perguntar, Júlio, eu vejo que você preparou uma tensão aqui, você quer trazer ela para a reunião de hoje? Aí eu falo, sim. Aí eu posso clicar e arrastar para a agenda. Ela entra na reunião de hoje. E aí, quando tiver processado, eu clico aqui. E se por acaso não der tempo de processar essa tensão e eu fechar a reunião sem processar ela, ele vai falar, nem todos os itens foram processados, tem certeza que quer fechar? Sim. Como essa era uma tensão preparada anteriormente, ela vai aparecer de novo aqui nas minhas tensões preparadas. Ó. Então, Entendi. ela A atenção, né? é um jeito de você deixar alguma coisa que é muito importante, que não deu para fazer hoje, você já quer anotar para a próxima reunião, ou então você quer se preparar para poder trazer atenção com mais clareza, tal, você já anota nas tensões preparadas, e aí quando chegar a reunião, ela vai ser processada. Mas é importante lembrar que precisa clicar na reunião, na tensão e escolher se ela é uma tensão de círculo ou de governança para poder definir. Inclusive, se for uma tensão de governança, olha que legal, novo papel. Eu posso clicar e falar, é uma tensão de governança. Aí eu já posso vir aqui e criar o papel, olha que legal. Nossa. Então, eu já venho aqui, então, digamos que tem um papel, por exemplo, sei lá, um papel de onboarding. Novas pessoas recebidas na organização e se sentindo em casa, tá? Aí aqui eu posso colocar responsabilidades, conduzir o processo de onboarding. E assim vai. Daí eu ponho salvar. A atenção ficou salva. Na próxima reunião de governança, eu vou poder puxar essa atenção e processar. E aí que tem esse recurso avançado do Nesta, que na simbiose a gente ainda não está usando, mas dá para propor a reunião, a proposta de governança assincronamente. O que quer dizer isso? Se eu clicar em propor agora, o Nester vai mandar e-mail para as pessoas, ó, propor essa mudança fora da reunião, aí todo mundo do ciclo vai ser pedido para responder por e-mail, e se as pessoas não tiverem objeção, a proposta é aprovada. Então, se eu falar sim, o que vai acontecer? No caso aqui, como sou só eu e você, Sara, você vai receber um e-mail falando assim, o Júlio criou uma proposta assíncrona de governança. E aí você vai ver lá. Se você leu a proposta e falar assim, legal, não tenho nenhuma objeção, e você clicar sem objeção, a proposta vai ser aprovada e o papel vai ser criado mesmo fora da reunião, tá? Legal. Se você falar assim, não, eu tenho uma tensão com isso, não gostei, não tem um problema, tem uma objeção, alguma coisa assim, aí você põe que não, e aí essa tensão vai ser escalada para a reunião. Ou seja, a gente só vai poder falar sobre isso na reunião de governança próxima, entendeu? E, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar do Nester. O resto aqui, as outras abas, a gente já viu um pouco. Reuniões, governança e trabalho são as mais críticas. Notas é um lugar que a gente pode colocar a parte de documentação da empresa, do círculo, né? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, como acessar o Google Drive. Aí, eu clico aqui, e aí ponho,
acesse esse endereço, aí coloca aqui alguma coisa, tal, e essas notas ficam aqui como um lugar a mais, por exemplo, sei lá, documento, processo de onboarding detalhado. Aí, aquele papel novo de onboarding, ele vai seguir um processo. Então, aí você pode colocar 1, blá, 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 2, blá, 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 e assim vai. E aqui dá para você também usar negrito, itálico, subtítulos, né? É um texto rico, né? Então, por exemplo, primeira semana, aí digamos que aqui eu quero que isso aqui seja um título, aí fazer tal coisa, aí segunda semana, entendeu? Então, o editor aqui de texto do Nester, ele é rico também, né? Dá para fazer Bem legal isso. notas aqui no próprio Nester, tá? Uhum. E basicamente era isso. O feed eu já falei também, que dá para você colocar comentários aqui. E funciona até como se fosse um mini Discord isso daqui, tá? Você pode ter canais, inclusive, para Nossa, comentar coisas. Ele tem interessante. recursos interessantes também aqui, tá? E basicamente era isso. Alguma dúvida aí, Sara, por enquanto? Não, não tive dúvidas, não. Bacana. Faltou falar só dessa barra azul, que dá para você ver as coisas que são relevantes para você na organização, né? Então, meus papéis. Eu venho aqui e vejo que no círculo tester eu tenho o papel de marketing e o papel de desenvolvedor. Então, eu já Uhum. posso focar. Aqui é legal para você focar nas suas coisas, né? Minhas tarefas. Tem alguma tarefa para mim? Aprovar o logo, solicitar o logo, tal. Então, eu posso saber o que tem para fazer hoje, né? Eu venho Uhum. aqui e já consigo saber. Meus projetos. Então, tem aqui novo site, campanhas de posts. Então, aqui é legal para você focar no seu trabalho, né? Uhum. Então, meus espaços de trabalho, meus papéis, meus projetos, minhas tarefas. E esse explorar é para você conhecer outras organizações que tem no Nester, que são públicas, para você ver outras organizações que tem de exemplo, né? Tem umas bem legais aqui para ver como é que é. Bem bacana. Tá? E se você colocou algum projeto, por exemplo, um novo site, eu posso chegar aqui e marcar como favorito. Aí eu posso depois achar ele Hum, aqui nos meus favoritos. Tá? Então também é um outro jeito hum, fácil de... Digamos que é um projeto que eu estou mexendo direto, toda hora eu preciso fazer atualização nele, eu venho aqui no favorito, tá? hum. Uma outra coisa que eu não falei é da busca do Nester, né? Que é uma busca bem poderosa, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, venho aqui no espaço de trabalho, busco o site, e aí ele acha o projeto novo site. Você vem, coloca, por exemplo, logo, ele vai achar essas tarefas, solicitar logo, tal, né? Sei lá, Elo, ele vai achar os papéis que tem o nome Elo. Então, é uma busca poderosa e também ela suporta algumas informações a mais. Então, por exemplo, se eu colocar Elo, e dá para você colocar Group by Parent. E aí ele agrupa a minha busca pelo... a parte de busca é super avançada, tá? Não vou entrar em detalhe agora, mas ela suporta vários elementos adicionais aqui que você pode colocar, ordenação, por exemplo, sorte, a ordem que você quer ordenar, se você quer agrupar. Então, tem um Hum. monte de recursos aqui para busca. Isso daqui você pode achar mais no Help do Nester, no site. Uhum. A gente tem em inglês, por enquanto, uma documentação da busca, mas em breve vai ter em português também, tá? Basicamente era Legal. isso. Alguma dúvida? Não, ficou bem claro. Nessa ferramenta muito interessante, bem completa, né? Legal. Então, espera que a ideia é que ela vai evoluindo também para poder ter cada vez mais funcionalidades. Agora tem uma funcionalidade nova também que permite o Nestor conectar com DAOs, que é um tipo de organização distribuída,
no blockchain, né, na parte de criptomoedas, que você consegue gerir os projetos dessas DAOs. Então, é um recurso novo que a gente está testando, mas Nossa. no caso da Simbiose a gente ainda não está usando, mas é legal porque permite a gente fazer a gestão de recursos, né, dentro do Nestor, de Uhum. dinheiro, digamos assim, né, que o Nestor hoje não permite e vai ficar permitindo no futuro, né? Nossa, bem Mas é legal. isso, espero que tenha sido, que tenha sido útil aí, que tenha sido claro o suficiente. Foi sim. E se tiverem dúvidas, depois procurem a gente lá no canal, né? Isso mesmo. Muito bom.